Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast, este grande programa que eu faço simplesmente para ter boas conversas no bastidor. Né? Esse é um grande programa que, se vocês tivessem acesso ao bastidor, vocês saberiam que essa resenha dura muito mais do que ela vai para o ar. Né? Então, assim, antes mesmo de começar, a gente já estava tendo uma conversa ali, durante aí, um primeiro mini podcast que a gente fez prévio, muito bom, inclusive. Polêmico, eu diria. Polêmico em muitos casos, mas muito bom. E, primeiramente, queria pedir a vocês agora, como um youtuber, né? Assim, o cara me conheceu em especialização, agora eu virei um youtuber. A vida tem dessa. Eu, como youtuber, agora eu preciso pedir para vocês algumas coisas. Primeira delas, deixa o like aqui embaixo, ajuda demais. Ah, Iago, vou deixar o like no final do vídeo. Não. Deixa o like agora. Tá? Você vai acabar esquecendo, eu sei, eu também faço a mesma coisa. Então já deixa o like seu agora no vídeo, tá? Ao longo, se você quiser ir comentando, show de bola. Pode comentar aqui embaixo. Vou ler tudo? Provavelmente não, tá? Mas farei o máximo possível para ler o máximo possível das mensagens, tá? E outra coisa, vai ser muito legal, a gente está começando a ampliar o NS Podcast para outras vertentes além da educação física. Então já está vindo jornalista, já está vindo outras pessoas de outras áreas. Pô, Iago, tem alguém que eu acho muito legal que você deveria trocar uma ideia. Coloca aqui embaixo também no comentário. Tá? Deixa o nome, a história. Pode ser de alguém, pode ser a própria sua também. O importante é ter gente legal querendo trocar ideia aqui, tá? E por fim, esse também é muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Canal iniciante, o YouTube demora para notificar, então você colocando a notificação, você vai receber aqui no canto superior, que nunca se modifica, eu fico o dedo perambulando a tela. Nessa parte superior, você vai receber a notificação no sininho, tá? Então você vai clicando lá, vai aparecer o episódio, todo episódio novo vai aparecer para você, combinado? E agora vamos retomar o papo, basicamente, porque estávamos já previamente conversando, né? Puta, papo bom pra caramba. E vamos começar a nossa resenha. Primeiramente, meu amigo, muito obrigado pelo tempo, pelo aceite do convite. É sempre muito bom trocar ideia contigo. E, para além do futebol, para além do trabalho, para além de toda essa resenha que a gente estava tendo, me conte quem é você. Beleza, boa noite, Thiago. Eu, primeiro de tudo, te agradeço pelo convite, te agradeço pela recepção. Muito bacana estar participando de um projeto novo, projeto ligado com a minha maior paixão, né, que é o futebol. E estava ouvindo alguns outros episódios, já vi que teve uma qualidade muito alta nos outros convidados. Eu fico bem feliz de estar aqui. Um momento muito legal. Eu sou Miguel, nasci em 6 de setembro de 1993, numa cidade chamada Encantado. Aí já começa um pouco da história para além do futebol, que eu, além de ter nascido numa cidade com um nome engraçado, eu nunca morei lá. Então, sempre que eu vou falar de onde nasci, eu tenho que contar essa história, que acabei nascendo lá prematuramente. Minha mãe fez um parto de emergência nessa cidade, que morava minha avó materna. Acabei nascendo lá, nunca morei lá. Eu acho que isso ditou um pouco do que viria por aí, porque eu também me mudei muitas vezes depois na vida, devido a vários motivos. E aí, chegando na vida adulta, para não perder muito o hábito, né? Escolhi trabalhar com futebol também, que, se Deus quiser, vai me fazer me mudar muito ainda. Hoje eu moro em Caxias do Sul, onde não é a minha cidade natal, não é a minha cidade que eu morei mais tempo. Eu morei a maior parte da minha vida em Porto Alegre, foi onde passei minha infância, foi onde fiz a minha graduação na faculdade. Sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz a especialização em Viçosa também em 2019, onde pude conhecer o Iago, além de outros grandes amigos. Desde pequeno, venho nutrindo essa paixão pelo futebol. A pergunta pede para ir além do futebol, né? É sempre
para nós que estamos nessa realidade, às vezes é um pouco difícil de se desamarrar, né? É um pouco difícil de se desvencilhar do mundo da bola, mas tem algumas coisas bem legais. Eu passei a minha infância em Porto Alegre e passei a minha final da infância e a minha adolescência em outra cidade pequenininha aqui do interior do Rio Grande do Sul, chamada São Borja. E lá foi onde teve o meu boom do amor pelo esporte, pelo futebol. Eu era aquele aluno chato da educação física que jogava todos os esportes, todas as aulas, super ativo, empolgado com as atividades, assim, extremamente competitivo, extremamente bagunceiro. Hoje eu entendo um pouco meus alunos quando passa por algumas situações engraçadas assim também. E eu tive uma vivência do futebol competitivo um pouco tardia, um pouco atrasada em relação aos meus amigos que seguiram nessa caminhada e tudo mais. E hoje, né, com conhecimento em mãos, eu entendo. E eu comecei a pensar em ser jogador, um delírio, né, com 14 anos. E já tinha passado as fases mais sensíveis do desenvolvimento motor, e eu não tinha aquele repertório técnico de alguém que quer ganhar a vida jogando futebol, igual aos outros que já jogavam desde pequenos. Então, logo cedo, eu me dei conta que não seria possível, né? Assim como os 99% dos meninos da minha idade que tinham esse sonho também, não foi possível. E eu não consegui, não consegui e nunca foi meu pensamento me desvencilhar, né, do futebol e sair e desistir desse sonho, me afastar desse sonho. Quero viver de futebol, que foi a coisa mais arrebatadora da minha vida, assim, foi a paixão mais expressiva de todas, assim, tanto de qualquer assunto, né, que eu tenha abordado, que eu tenha conhecido, quanto de aspirações para a vida e de sonhos, né? Eu às vezes conversando com os amigos, assim, eu me vem o pensamento, né? Eu nunca sonhei com nada pro futuro. Quando tu é bem pequeno, não sonha com nada, né? Pô, tu é uma criança, tu gosta de brincar, gosta de bagunçar, de fazer amigos e tal. Então, pensando no futuro. Primeiro momento na minha vida que eu pensei no futuro, pensei em futebol. Não tinha muitas opções, assim, né? Então, o futebol sempre foi extremamente presente para mim. E desde pequeno eu gostava muito de olhar o jogo de uma forma mais, não diria aprofundada, porque não tinha essa capacidade, né? Não tinha acesso a como aprofundar muito a visão sobre o jogo, mas eu sempre fui apaixonado pelo jogo de futebol, né? Mais do que por aquele sonho de sucesso ou das coisas que rodeiam o futebol. Eu sempre fui extremamente apaixonado pelo jogo de futebol. Desde pequeno assistia os jogos de qualquer divisão, qualquer time que estivesse passando. O videogame era softball também, ou ia jogar FIFA ou Winning Eleven, né, na época, ou ia jogar Championship Manager e Football Manager. Então sempre foi uma imersão absurda, assim, né? Ao mesmo tempo, eu fui me dedicando a outras paixões, né, que eu fui conhecendo, fui me permitindo ter ao longo da vida fora dessa obsessão pelo futebol. Eu falo obsessão, não falo como uma coisa negativa, né? Eu falo obsessão, assim como a gente vê vários exemplos positivos, né? A gente vê vários exemplos legais de pessoas que se dedicaram de uma forma muito profunda e muito dedicada para suas
suas práticas e tiveram resultados positivos, né? Eu me identifico muito com essa visão, com essa ideia. Eu considero o futebol uma obsessão saudável, né? O futebol me dá força para trabalhar, me dá esperança no futuro, me fez ter grandes amizades, me faz ter experiências fantásticas, né? Então acho que é uma palavra que tem um peso diferente, né? Quando a gente fala de obsessão. Eu também ao longo da minha vida fui desenvolvendo minha paixão pela música. Eu toco violão, guitarra, né? Às vezes, se eu tô muito inspirado, eu gosto de cantar um pouquinho também, com janelas fechadas, né, para os vizinhos não acharem muito ruim. Depois de velho também, descobri a luta, né? Descobri as artes marciais, mais nomeadamente o jiu-jitsu também, que eu pratico, gosto muito também. É uma grande descoberta da minha vida adulta, assim. Geralmente o pessoal descobre os esportes quando é pequeno, né? Eu fui lá descobrir um baita esporte depois de adulto e hoje é o que eu pratico, né? Eu jogo futebol raramente, né? Quando tem algum jogo, mas o jiu-jitsu eu tô lá toda semana, se deixar todos os dias, né? E é uma coisa muito legal que me ensina muito a respeito, principalmente de mim mesmo, né? A gente conversava antes da gravação do episódio, né? Sobre o que as artes marciais podem dar de positivo para crianças, né? Para quem está em uma fase de formação do seu emocional, formação da sua autoestima, da sua visão de si mesmo, né? E eu acho muito bacana essa que a luta te dá e o que o jiu-jitsu te dá de sair de situações complicadas, né? Muitas vezes a gente tem aquele instinto de se debater, né? A gente passa por um aperto, passa por uma situação complicada, começa a se debater até que escapa ou até que a mãe chega e salva, né? E isso eu acho fantástico isso no jiu-jitsu, porque quanto mais agitado tu ficar, pior vai ser e mais vai demorar para tu sair de uma situação complicada, né? A gente falava do futebol para crianças, falava de outros esportes também, né? Do papel educativo dos esportes, quanto que é legal aprender a jogar, aprender a ser competente, né? Aprender a evoluir, aprender a treinar. Isso aí eu acho que nas artes marciais tem uma parte muito bacana também. Ainda não tenho filhos, né? Quando os tiver, eu tenho certeza que antes do futebol, o futebol vai chegar lá, né? Não vai ter como escapar, mas antes do futebol eu vou estimular que eles subam no tatame lá, que tenham uma prática legal, uma vivência legal no jiu-jitsu, que é uma arte que eu considero riquíssima, assim, considero muito interessante. Eu comecei a minha parte mais prática, né? Eu decidi, então, em 15, 16 anos que eu seria treinador, tive essa ideia muito simples, né, de tê-la, não tão simples assim de botar em prática, né? Tive essa ideia para o futuro, esse plano para o futuro, que ainda é o que tenho hoje de forma um pouco mais concreta, de uma forma um pouco mais bem planejada. Comecei minha prática profissional em 2013, no meu segundo ano de faculdade, né? Comecei no Cruzeiro de Porto Alegre, aqui, que agora aqui numa cidade vizinha. Durante a faculdade também fiz todas as atividades relacionadas com o futebol que eram possíveis, né? Fiz monitoria da disciplina de futebol, trabalhei na equipe universitária, fiz mobilidade acadêmica para a Universidade do Porto, em Portugal. Depois trabalhei na escola do Porto, né, na Dragon Force. Trabalhei no Grêmio também, trabalhei no Novo Hamburgo, trabalhei no Paraguai, que foi uma vivência muito bacana, né, véio? Que é um país vizinho, inclusive morei na fronteira, mas às vezes a gente
a gente não faz ideia, né, do que espera lá, porra, a 4 quilômetros, 5 quilômetros do Brasil, um mundo completamente diferente e, consequentemente, um futebol completamente diferente. Futebol completamente diferente, então a dinâmica do jogo, a dinâmica dos campeonatos totalmente diferente, o jeito que eles se tratam, né, o jeito que as pessoas se tratam entre elas, as relações humanas, com umas particularidades assim fantásticas, mas muita coisa que me surpreendeu positivamente, né? A gente não sabe o que encara quando vai para um país novo. Estava sendo a minha segunda experiência fora do Brasil e eu, assim, tava preparado, tava otimista, mas a gente sempre tem surpresas pela frente, né? O Paraguai é um país muito legal, as pessoas têm um trato humano muito diferenciado, né? É um país religioso, então o pessoal leva muito a sério a fé, né? Leva muito a sério a religiosidade, a espiritualidade. Isso aí eu aprendi a respeitar também. É um país que tem uma certa, porque o papel do professor, a imagem do professor tem uma magnitude interessante, assim, que às vezes a gente esquece do Brasil, né? No Brasil, a gente às vezes, isso a gente vê quando a gente está imerso no futebol, está sempre atento, né, na imagem do treinador, a gente vê como que o treinador, como que a imagem da liderança, às vezes tem uma exposição exacerbada, uma espécie de rebeldia, né? Eu não sei se eu não sei se é realmente isso, não sei se a minha leitura é certa, mas me parece que às vezes no Brasil a gente gosta da rebeldia por si só, né? A gente, o professor tá ali falando, mas deixa o professor ali, né? A aula não vale assim tanto, e aí depois o treinador também, né? Carregado de estereótipos, carregado de um monte de interpretações assim na sua prática, que às vezes talvez seja, né, por essa que advém dessa visão sobre a liderança, né, essa visão sobre a autoridade, né. Também não concordo com um extremo, né, um outro extremo que seria daquela autoridade 100% inquestionável, né, que tudo que fala tem que ser cumprido, porque esse tipo de autoridade é frágil, né? Se a gente for lá no conceito de fragilidade, de antifragilidade, né, do Nicolas Taleb, ele explica isso, né, cara? O autoritarismo é frágil, porque ele se reveste, ele se fecha, né? E uma hora aquela camada vai romper. E quando romper vai ser fatal, né? Então isso é muito importante da gente, um conceito importante da gente ter, assim, né? Quando fala em liderança, quando fala em autoridade, de conquistar a autoridade, né? Do treinador, do professor, de qualquer relação de liderança que seja, né? De conquistar a autoridade, né? Não de tentar exercer a autoridade como algo que venha com benefícios impostos, né? Com benefícios automáticos. Amigo, nessa linha eu vou puxar 2 pontos aí da tua fala. O primeiro deles e aí já linkando para o segundo também, aproveitando o tempo, o que o jiu-jitsu te ensinou a ser um treinador melhor? Cara, principalmente o controle das emoções que vêm muito, fortes, né? Eu tava ouvindo, na verdade, né, o teu episódio com o João Paulo Medina, e aí vocês falam da respiração, né, falam da meditação, que eu também acho um assunto muito legal, e o treinador, ele tá o tempo todo exposto a situações que vão lá nas emoções, né? O treinador, ele tem que estar o tempo todo ativo, o tempo todo atento a todas as coisas, e as emoções, enquanto isso, estão ali, né? Porque, afinal de contas, não é questão de ser emotivo ou não, né? Aí a gente fala de emoções, as pessoas falam, pô, mas
o treinador não pode ser emotivo. Não, ele não é emotivo, mas ele é um ser humano. O ser humano está o tempo todo permeado por emoções, né? O principal, assim, que eu sinto claramente, né? Eu faço jiu-jitsu já há 4 anos e eu sinto claramente, assim, a tua relação com as emoções fortes, né? Quando vem de insatisfação ou de surpresa ou de alguma coisa, elas vêm sempre com a mesma força, mas a tua resposta pode ser muito diferente, né? Eu uma vez ouvi isso, assim, que a gente não é capaz, ninguém vai ser capaz, ninguém vai desenvolver a capacidade de cortar o estímulo, aquele primeiro estímulo, né, da emoção, a gente não vai ser capaz de moldar, né? A gente vai ser capaz de moldar a resposta, vai ser capaz de moldar a interpretação daquele estímulo e a resposta, né? E isso eu sinto claramente, assim, que o jiu-jitsu ele te para tu ter um sucesso maior, né, no jiu-jitsu, para tu ter uma prática mais fluida, tu tem que ter essa relação com as emoções, né? Às vezes o pessoal chega no começo muito orgulhoso, e a arte marcial tem isso, né? Que ela envolve subjugar o adversário, né? Pô, ninguém gosta de perder e não tem derrota mais clara do que tu pedir para o adversário parar. Isso o jiu-jitsu o tempo todo. Então, o jiu-jitsu um belíssimo exercício de humildade, né? Pode ter 60 quilos, pode ter 100 quilos, 1,90 m, 1,50 m, vai ter alguém que vai lá e vai te aplicar uma finalização e tu vai ter que desistir da luta. E isso é um belíssimo exercício de humildade, né? Se nesses momentos, né? Se nesse exercício de humildade as emoções estiverem tomando conta de de uma forma muito invasiva, tu não vai conseguir evoluir tanto, né? Isso é uma das coisas que eu sinto, que eu me sinto mais confiante em falar, né? A respeito do jiu-jitsu é isso. Se eu sou bom de jiu-jitsu ou não, é outro, é outro, outro assunto, né? Mas isso eu sinto claramente, assim, a relação com os problemas e com as situações limite, assim, eu me sinto mais preparado hoje do que em relação a quando eu não praticava, né? Cara, falar pra você que nem eu sou bom de meditação, eu tava falando sobre, então tá tudo tranquilo, amigo. Tá tudo certo. Aliás, você lembrou do episódio com o João Paulo Medina, né? Então, já deixar aqui meu abraço caso ele venha assistir. É sempre bom recordar. Já é, acho que a terceira vez que está sendo citado já a posteriori da conversa, então é sempre bom mandar um abraço também. Medina, a grande pessoa, e eu acho que a gente passa muito disso, cara. Pelo menos eu sinto isso bastante. A gente aprende às vezes muito mais de futebol fora do futebol do que dentro do futebol, especificamente. Porque muitas das coisas têm a ver com essa questão que você falou, das emoções, não no que a gente entende do cotidiano de emoção, né? Ser emocionado, mas da forma de lidar com os afetos. E afetos no sentido do que te afeta. Então, por exemplo, se você for para o lado da meditação, vai ter sempre alguém que vai chegar para você, o cara que está iniciando, e eu também não sou nenhum experiente no negócio, mas assim, já ouvi quem estava começando e já fiz essa mesma fala. O cara vai chegar para você e falar, cara, isso vai te esvaziar a mente. Você já deve ter ouvido esse tipo de coisa sobre meditação. Cara, não esvazia, porque não tem como se esvaziar, de fato. O que você faz é lidar com aquilo que está te atrapalhando. Então, sei lá, Miguel e eu estamos desenvolvendo um trabalho. Miguel, fez alguma coisa errada, eu tô putaço com o Miguel. Eu não vou na meditação esvaziar a mente. Assim, agora não tem mais Miguel, ou não tem mais a briga, ou não tem. Não, não é isso. Basicamente, aquilo vai vir latente na minha cabeça, fortemente, enquanto eu estou controlando a respiração, e eu preciso lidar com aquilo. Eu preciso entender. Então, não é ficar analisando, mas também não é esquecer. É do tipo assim, agora é a hora de meditar. Agora, nesse exato momento, concentra na respiração. Isso daqui você não vai conseguir resolver agora, é uma outra pegada. Então, você começa a lidar muito melhor com o que te afeta. Mais do que necessariamente eu ter
mil e uma formas corretas de lidar com as emoções, eu tenho a forma que eu preciso me entender, eu preciso me achar dentro do meu processo de respiração, dentro das minhas características, e isso tudo é chato pra caramba. Sim, porque é tenso fazer. É tenso fazer. Porque você vai. E você deve ter vivido muito isso no jiu-jitsu, principalmente no começo. Você faz a primeira vez errada, a segunda errada, a terceira errada, a quarta errada, a quinta errada, a sexta errada. Você fala, meu Deus do céu, que merda que eu tô fazendo, que filha da mãe. Meditação é um inferno, cara. Você começa os 15 primeiros minutos, cara, você fala, fiz 45 minutos. Aí você olha o relógio, tem 2. Você fala, caralho, bicho, o que eu tô fazendo aquele negócio? Quando você começa a pegar o ritmo, ele vai indo. Então, assim, o futebol, ele também tem um pouco disso, né? O futebol tem essa questão do... A gente acaba colocando um estereótipo muito grande no treinador, de uma liderança meio... Vou usar o mesmo exemplo que eu estava utilizando antes da conversa, valer, né, agora no ar, do Guardiola. A gente acaba colocando um treinador de terno e gravata na beirada num campo de 40 graus no Rio de Janeiro, né? Mas estereótipos que não funcionam no Brasil. A gente acaba colocando um treinador, assim, ele tem que ter uma classe, ele tem que ser quase um regente de uma orquestra. Assim, e na verdade, cara, eu não sei como é que você vai ter que reagir, porque eu não sei quem é você. Então, assim, se você quiser dar uns berros no meio do campo, se você quiser ficar sentado no banco esperando o jogo acontecer, vou eu saber o que você vai fazer bem? Menor ideia. Menor ideia. Agora, é claro, cada um pode contar a vivência que teve. Né? E aí, óbvio, dentro disso a gente vai aprendendo um com o outro. Faz parte das inter-relações. E nesse ponto, amigo, hoje em dia você é um apaixonado por futebol. Hoje em dia você trabalha diretamente com futebol. Mas na parte da infância, quando você estava construindo essa relação com o futebol, como que era o teu sentimento com o futebol? Era também nessa intensidade? Ou foi algo que depois de um determinado momento virou a chavinha e ficou assim? Uhum. Na minha infância, eu vejo hoje os meninos com 7 anos, com 8 anos, com Instagram de atleta, né? Aqui meu perfil profissional aqui de atleta e tudo mais. E eu penso em mim mesmo com 7 anos. Cara, com 7 anos, 8 anos, não fazia nem ideia como é que funcionava um jogo de futebol. Eu gostava muito de jogar, gostava gostava de brincar na rua e tudo mais, mas não tinha essa visão clara, essa visão organizada das coisas, né? Essa visão estruturada, assim. Não, menino com 7 anos, talvez esses que a gente veja hoje também não saibam, né? Talvez quem faça aparecer são os pais, né? Por algum outro elaborando ali algum cenário, né? Mas a minha visão do futebol quando deu realmente essa guinada mesmo foi ali pelos 12 anos, 12, 13 anos, assim, que eu conseguia elaborar alguma coisa já mais na frente, que eu conseguia já ver as coisas e fazer um juízo sobre elas, né? De uma forma menos infantil, de uma forma mais elaborada, né? De uma forma mais estruturada. E aquilo tudo sempre me encantou, assim, de uma forma muito grande, assim. Aquela coisa do estádio, coisa da atmosfera do jogo, aquela coisa até meio heróica, né? Uma coisa que tem autores que falam, né? Eu não sei falar disso, mas é uma coisa que essa coisa da superação, essa coisa do jogo, do jogo competitivo, né? No estádio tem uma coisa diferente, né? Tem um impacto diferente, assim. E aí eu lembro claramente, assim, meus 12 anos, 13 anos, assim, assistindo o jogo do campeonato inglês. Naquela época, se assistia muito o campeonato inglês e italiano, né? Que era o que passava, né?
E aí eu lembrava assim, caralho, velho, San Siro, né? O Milan no auge, assim. Cara, San Siro, velho. Né, 80 mil, sei lá quantas pessoas. Negócio espetacular, assim. Não tinha não tinha como pensar nas outras coisas que vinham junto, né? Tudo bem, mas o Ancelotti é o treinador, mas como que o Ancelotti chegou lá, né? E os jogadores que estão ali, que estão fazendo todo esse espetáculo, o que eles tiveram que passar ou por que foram selecionados para estar ali. Era uma visão muito idealizada, né? Uma visão muito só da parte positiva, né? Mas que eu não considero ilusório, negativa, porque me ajudou a moldar minha paixão, né? E é por isso que hoje eu sou determinado para trabalhar, determinado para me desenvolver, né? Enquanto treinador e enquanto pessoa também, porque a gente falava da imagem do treinador, do desenvolvimento do treinador, e, e aí muitas vezes o pessoal esquece, né? Do desenvolvimento pessoal, né? Como se o desenvolvimento do treinador fosse uma cartilha, né? Se tu seguir esse passo e esse passo, vai dar tudo certo e tá pronto, né? Pô, não é assim, né, cara? Eu lembro muito disso, assim, dos meus primeiros momentos, assim, mais aprofundados no futebol foi isso, assim, era o começo da adolescência, né? E aí assistindo futebol europeu, principalmente italiano e principalmente campeonato inglês. Foi na época que o Mourinho chegou no Chelsea, né? Então era aquela coisa inacreditável. Ali foi a primeira vez que eu me lembro, assim, de ver o treinador tomar uma dimensão até maior que os jogadores, né? Na época o Chelsea tinha craques, né? Tinha o Lampard, tinha o Drogba, entre outros, mas para uma criança, para um adolescente, né, que estava vendo o jogo ali, tanto era direcionado à imagem do Mourinho, que era o mais marcante, né? Eu olhava o jogo e dizia, caralho, Mourinho, velho, olha lá, pô, treinador de terno, e fazendo gesto e tal, marrento e tal. Eu achava aquilo ali fantástico, né? Na época eu achava que ainda ia conseguir ser jogador e tudo mais, né? Os devaneios lá da vida, mas achava muito legal, assim. E depois, com 15, 17, assim, foi que eu comecei a encarar de uma forma mais séria, né? Pô, já queria ir atrás de material, tinha muito pouco material à disposição, né? Tinha muito pouca informação de fácil acesso como tem hoje, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu comprei de futebol era uma espécie de um atlas, uma espécie de um almanaque de futebol, que a capa era redonda, formato de bola, com uns gomos brancos e pretos, assim, e dentro, cara, tinha tudo. Era um livro fantástico, velho. Inclusive, eu não sei, acho que eu emprestei para alguém, eu não sei o que aconteceu. Cara, um livro fantástico. E aí ele mostrava as formações, mostrava no caso, os sistemas táticos, né? Mostrava os diferentes estádios, mostrava as histórias dos clubes, histórias dos jogadores, mostrava o tal jogador batendo na bola, né? Mostrava o Beckham batendo na bola, mostrava um gráfico assim de onde no pé, em qual parte, em qual região do pé que ele batia. Fantástico. E aí eu ficava alimentando aquilo, né? Eu precisava do tempo todo tá em contato com a coisa, né? Estar em contato, vendo o jogo, ou buscando informação. Na época ainda se lia muito jornal, né? Sim. E aí lá em casa era a primeira coisa, assim, de manhã, pegava caderno de esportes ali, lia tudo sobre os times e tudo mais, com aquela... E aí pegava a informação daquele jeito que vinha no jornal, né? Hoje a gente está acostumado a
A gente está acostumado a ver a informação de uma forma um pouco mais crítica, uma forma um pouco mais, mais condicionada, né, pela questão dos estudos, questão da pesquisa, por mais que eu não seja pesquisador, nem de perto, né, mas a gente vai se acostumando, né, na faculdade, na própria especialização, assim, a encarar a informação de uma forma diferente, né? Mas era tudo uma festa, né? Com 13, com 14, com 15 anos, a informação vinha, era tudo bem-vindo, né? Tudo parece que era para ser, como é que eu vou te dizer? Tudo vinha a favor, né? Tudo era coerente com os pensamentos que eu tinha, né? Sobre futebol, pô, olha que massa. Tô pegando esse tanto aqui de conhecimento, tô me informando um monte sobre o futebol, sobre as coisas que eu gosto. Eram experiências muito legais, assim. Cara, tinha uma coisa que eu gostava dessa época, acho que você vai lembrar disso, quando tinha esse período entre temporadas, né, basicamente a famosa janela de transferência atualmente, né? O Lance soltava as edições dele com as transferências, né? Então tinha aquele relatório de transferência. Cara, não tinha coisa mais gostosa no mundo que chegar ali já período de janeiro, você pegar as especulações do Lance, cara. Cara, o que eu acho que, né, dá para ver aqui de fundo, né? Tem as influências de Guardiola da vida. E para cá, onde vocês não estão vendo, eu não vou virar a câmera que vai dar um puta trampo. Para cá tem uma imagem do Tele e tem uma imagem do Rogério Ceni. Então, assim, dá para imaginar que eu sou São Paulino. Dá para imaginar, levemente. E, cara, eu lembro uma época que o Dagoberto estava despontando no Atlético Paranaense. Uhum. E, cara, ele foi especulado acho que uns 3 anos no São Paulo. Então, assim, todo janeiro e junho, julho, eu comprava o lance do tipo assim, só para ver como tava a negociação do Dagoberto. Falei, cara, Dagoberto, agora vem. Pô, agora e nada. Agora vem, pô, certeza, nada. Agora vem, nada. Quando veio, o Washington fez gol de cabeça com o Fluminense. Aí fodeu, cara. Aí acabou completamente aquele sonho. Mas, cara, tem acho que um ponto importante aí, que é a construção de fato dessa paixão. Né? A gente às vezes esquece, às vezes não, na maioria das vezes a gente acaba esquecendo dessa importância, porque no final do dia, cara, a gente estava conversando um pouco sobre isso também. No final do dia, cara, quando a gente estiver conversando com o aluno, a gente vai estar falando sobre o mesmo assunto, que é a paixão do aluno, que é a tua, que eram as tuas expectativas, os teus sonhos com relação aos dele, e na verdade você está passando a tua experiência, né? Assim, basicamente você está passando toda essa parte que você vivenciou, eles vão vivenciar de outra forma, obviamente, né? Vão ter outra pegada, até por conta justamente dessa parte, por exemplo, Instagram, vão ter uma outra pegada por conta de TikTok. Então, você vai ter uma série de coisas que a gente não tinha na nossa época, né? Um pouco assim. Mas acaba tendo esse tipo de situação onde a gente passa o que a gente tentou viver de alguma maneira. Eu menos, bem menos do que você, não. Sim. Eu pensei, acho que ser jogador um dia na minha vida. Depois de um dia eu desisti. Para variar, eu discuti com o treinador, né? Então, assim, eu era acho que não sei se eu contei isso aqui. Eu era tentativa de goleiro. Era goleiro basicamente de futsal. Como goleiro de futsal, eu não fazia muita parafernália. Eu só pulava na bola certinho, fazia posição, agarrava, tudo assim. Para goleiro de futsal, estava indo bem. Para campo, obviamente, tem as diferenças, né? De exigência entre uma coisa e outra. E aí, uma vez eu fui na escolinha do Corinthians lá em Jacareí, né? Fica aqui o abraço, né? Sei lá que você vai chegar, mas fica aqui. Chegou lá, pô, treininho de finalização de escolinha. O cara faz o circuitinho, leva a bola no fundo, rola para trás, vem alguém e chapa essa bola. Cara, obviamente, eu tentando dar uma de malandro no primeiro treino, né? Falei, cara, os goleiros aqui são tudo meio burro, né, cara? Esse aqui em cima da linha, cara, ele vai tomar todas. Os caras dão uns puta salto na linha do gol, cara, vai assim, próximo da linha do gol, vai tomar todas, bicho. A bola faz um arco, entra. Se o cara acertar um chute.
Eu dei uns 4, 5 passos para frente. O cara batia, eu só encaixava e descia. Fazia um movimento. Não fiz uma queda, cara. 0. E aí o treinador deu um puta berro. Ele falou, oh! Eu falei, puta, os caras tomando gol toda hora. Digo que não vai ser, né? Então, passei zerado até agora. Treino rolando, 10 finalização, nenhum fez gol. Falei, tranquilo. É com você. Eu vi, assim, eu não virei as costas pro treinador, eu só basicamente achei que não era comigo mesmo. E fui caminhando pro final da fila. Aí ele, você é novo. Eu falei, pô, novo sou eu. Aí eu olhei pra cara dele e falei, o que foi, professor? Goleiro meu, sujo uniforme, caramba. Eu falei, professor, mas eu tomei um gol. Ele, não importa. Podia ter tomado todos. Mas tem que sujar o uniforme. Eu falei, não volta essa porra não. Nem fudendo. Eu não tomei um gol, ainda tô tomando bronca aqui, de graçaço aqui. Durou, assim, no período de... Minha carreira de jogador durou esse um dia. Aí no dia seguinte, eu falei, pô, o que eu quero? O que eu quero, né? Eu falei, pô, acho que treinador... Assim, eu queria estar na função daquele cara. Eu não queria estar na minha função de goleiro. Sim. Eu estar na função daquele cara. E, amigo, nessa linha, um pouco dessa história que a gente está contando, você falou que a ideia de jogador veio mais tarde, né? A ideia de jogador veio no período onde você já tinha passado uma parte da categoria de base que você não poderia refazer, basicamente. E aí você vai dessa ideia para uma outra ideia que é enxergar o futebol como membro de comissão, né? Você vai para um meio da educação física, você faz essa nova transição, né? Pensando na educação física. Como foi para você romper com a ideia de ser jogador? Assim, porque você falou que era competitivo pra caramba. Foi fácil para você romper com essa ideia? Como foi essa sensação? E por que educação física, amigo? Olha, a educação física foi o mais intuitivo, assim, porque eu via como um meio para pegar os conhecimentos que eram necessários e ter a certificação, né, para ser treinador. E depois dentro do curso, eu desenvolvi uma relação diferente, né, com a educação física. Eu comecei a gostar muito do curso, assim. Eu tive a sorte, né, de estudar num lugar, numa universidade, né, que foi fantástico, assim. Eu considero que a minha formação foi muito bem aproveitada, assim, dentro da universidade. Tive professores excelentes, assim, e então eu tive sempre dentro da educação física, buscando o que pudesse me favorecer que conhecimentos eu poderia pegar para ser um bom treinador, para ser um treinador primeiro, né? Depois para eu ser bom treinador, e sempre indo atrás disso, assim. Mas durante o curso eu fui conseguindo abrir os olhos para algumas outras coisas, assim. Nunca tive vontade de trabalhar com outras coisas, né? O pessoal falava assim no começo: não, né, pessoal, vocês têm que ver aí, porque o mercado da educação física, né, tem que abrir os horizontes, mas fala negativo. Negativo, podem falar tudo o que quiser aí. Eu já tenho bem determinado. Inclusive, os amigos que entraram comigo na faculdade hoje, assim, os que eu mantenho contato, são pouquíssimos, né, que entraram na faculdade com o intuito de trabalhar com futebol e que hoje realmente permanecem, né? O pessoal vai descobrindo outras coisas, o pessoal vai desenvolvendo novas competências, né? A minha mudança, né, de planos, mudança de objetivos, ela não foi muito difícil de ser feita, ela foi mais difícil de ser concebida, né? Porque eu naquela animação, né? naquele clima de sonhar, assim, né? Do adolescente que sonha bastante e tal, eu imaginava, não, velho, tranquilo, pô,
tô aqui jogando e tal, consigo jogar aqui com o pessoal que eu conheço aqui e tudo mais, e pô, daí para ser jogador profissional é um pulo, né? Eu não tinha essa real dimensão assim. E depois que eu passei a me dar conta disso, isso foi cedo, né? Foi com 16 para 17 anos assim que eu pensei, cara, acho que não vai dar não, eu tô para trás mesmo. Eu tive uma relação muito franca com os meus próprios pensamentos, né? Eu não quis levar isso muito adiante, assim, porque eu pensava assim, cara, pô, realmente a realidade é dura, realmente eu não tenho essa capacidade, porém eu tenho sim uma paixão muito grande, confio nas minhas capacidades de contribuir para isso, né, e de conseguir ser competente, né, dentro desse ambiente. Nisso eu confiava bastante, confio ainda hoje, né? Então por isso que eu fui atrás disso tudo. Mas então foi mais difícil eu mudar de pensamento, mudar de autoavaliação enquanto atleta, né? Que também foi muito rápido, assim, né? Não foi uma coisa muito constante na minha vida. Enquanto eu pensava nisso, eu realmente, bom, me esforçava e tudo mais, gostava muito de treinar, de querer ser um cara dedicado mesmo, assim. Mas depois que eu me dei conta disso, depois que passou a parte mais difícil, né, que foi a mudança essa de pensamento, não foi muito muito traumático, né? Eu vi outros casos assim de conhecidos ou de amigos assim que, pô, realmente foi mais progressiva a coisa, né? Teve que ser em muito mais etapas essa ruptura, né? Uma vez eu falava com um amigo meu, um grande amigo meu, que a gente conversava sobre isso, né? O quanto que a experiência prévia como atleta é importante ou não para ser um bom treinador, para ser um grande treinador. E aí a gente falava assim, eu falava assim, pô, velho, eu não joguei, Miguel, não joguei, não tenho. Às vezes o pessoal jogou até sub-20, até mais um pouco ali. Eu não tive essa experiência de fato. Assim. E, pô, jogava na rua, jogava no colégio, jogava com os amigos, mas não tive tive vivência de horas de prática, mas não tive essa vivência de forma de qualidade, né? De forma organizada, de forma. E esse meu amigo jogou até sub-20, até os 21, 22 anos ele jogou e depois ele também parou, também foi estudar, foi também para se tornar treinador. E aí ele me falou uma coisa que eu não tinha pensado. Ele falou assim, ó, ele pensando no caso dele, né? Ele falou assim, cara, para mim que joguei até os 21, 22, é uma frustração muito maior. Porque eu dediquei muito mais tempo a isso. Porque eu abdiquei de mais coisas, porque eu sofri mais dentro disso, dessa aspiração de ser o jogador, de ser atleta, eu sofri muito mais para depois não atingir, não conquistar o que eu estava planejando. Então, o cara que jogou menos, ele teve menos vivência, ele talvez tenha aprendido menos coisas, né? Mas ele sofreu menos. Então, o trauma foi menor, a ruptura foi mais tranquila, passou mais rápido, né? E aí eu nunca tinha pensado por esse viés, né? Que a gente sempre vê as coisas de uma forma linear, né? Não, o cara jogou até os 20 anos, pô, legal, tá pronto aí para ser treinador e tudo mais. Se for jogador de seleção brasileira, já tá prontíssimo para ser treinador de Série A. E se nunca jogou, se nunca chutou em lugar nenhum, vai procurar fazer outra coisa aí, vai trabalhar com outra coisa que não dá, porque o cara tem que ter tido. Como é que vai ensinar as crianças a chutar? Se nunca chutou, né? A gente vê as coisas dessa forma assim, e isso fica muito, né, nos estereótipos que a gente cria enquanto treinador iniciante, né? Que o treinador passa por um processo acredito eu que passe, né?
para um processo de maturação da própria prática, né? O treinador, quando está começando, assim como qualquer outra prática, qualquer outra função, tem algumas dúvidas e precisa de algo que o norteie, né? Inclusive, teve cursos muito legais assim, que eu fiz em 2020 e ano passado também, que tu deve ter visto, né? Que é o curso do Gabriel Bussinger lá, que eu achei fantástico, né? Que é voltado para o desenvolvimento individual do treinador, né? E do Marcelo Vilhena também, que ele fala muito isso, sim. Olha, como é que nós vamos nos desenvolver enquanto treinadores? Né? Pô, é só chegar ali, ter um monte de ideias, ter algumas coisas que viu de outros, né? Ou a gente vai desenvolver um próprio estilo adequado com as coisas que a gente, com as capacidades que a gente tem, desenvolver as suas próprias limitações, seu estilo de comunicação, seu estilo de relação humana e tudo mais. E aí a gente eu acho muito importante a gente passar por isso. E aí lá no começo, quando o treinador está começando, daqui a pouco, muitas vezes, né, no curso de educação física a gente vê isso, né? É uma gurizada de 18 anos, de 19 anos, que, pô, tentei jogar aí até os 17 e agora quero ser treinador, né? E aí o pessoal fica muito com isso, né? Pô, mas o quanto que a experiência ou falta de experiência, né, como atleta vai te influenciar ou não. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Às vezes o cara que tá focadíssimo em ser treinador, tá com esse foco bem determinado, bem ajustado, assim, para ser treinador, o quanto que ele não pode aproveitar isso, né? Por que a gente não pensa por outro viés, por uma coisa, por um lado mais positivo, né? Pô, porque pensa bem, o cara jogou até os 20 anos, certo, mas e aquele ambiente que ele jogou? Foi enriquecedor para ele ser líder, para ele ser um baita treinador? Ou será que encheu ele de vícios? Será que ele teve só referências que não foram tão boas e agora ele vai ter que reciclar isso? Vai ter que reinventar essas visões que ele tem sobre futebol e liderança, e o cara que está começando agora tá com tudo novo, né? Ele está pronto para absorver só coisas positivas, só coisas boas. Eu não tenho certeza disso, né? Eu tô imaginando, baseado um pouco na minha vivência, né? Porque eu sempre tive essa preocupação, assim, na verdade, essa responsabilidade com o meu próprio sonho, né? Porque se eu era sonhador enquanto guri, ainda sou, né? Porque senão eu estaria buscando outra coisa para fazer, né? Não estaria ainda nessa caminhada de ser treinador. Inclusive tô ainda depois desses anos, né? Ainda depois de 9 anos, 2013, isso, depois de 9 anos ainda tô muito determinado, estou muito otimista, né? E se não fosse sonhador ainda igual quando eu era guri, não faria, né? Eu acho muito importante isso, né? Essa busca por referências positivas, né? Que muitas vezes o pessoal rejeita, né? Essa questão do desenvolvimento pessoal, essa questão de buscar referências entre outros treinadores, buscar referência entre colegas, porque não, pô, o cara aqui teve tal experiência de atleta, teve tal experiência de vivência prática, não vai ser preciso ir atrás de aprendizado, né, ir atrás de desenvolvimento individual e tudo mais. Eu acho que a gente pode rever esse ponto, assim. Tem uma questão, até conversei com o Marcos Paulo, que era do NUPEF, né, dividi espaço ali no NUPEF com ele, e eu falava para ele assim, o Marcos teve experiência mais de atleta, muito mais do que eu. E eu falava para ele, falei, cara, toda vez que ele descia para ver um treino que eu estava aplicando, e ele olhava ou fazia uma pequena observação, eu parava para ouvir. Assim,
por um belo motivo, ele tinha uma perspectiva diferente da minha. Então ele estava enxergando alguma coisa que eu não estava enxergando especificamente. E ele sempre foi um cara de muita leitura de jogo, então ele tinha um entendimento muito bom daquilo. E eu falei isso para ele, falei, cara, eu acho que cada um vai criando sua maneira de enxergar e lidar com o jogo. A questão nossa é meio que quais ferramentas você vai ter. Assim, sendo mais pragmático, quais ferramentas você vai ter no final do dia. Então, assim, pô, eu, Iago, sou um cara nerd, sempre trabalhei com parte matemática, sempre foi meu forte. Como é que eu vou ler o jogo? Cara, eu não vou ler o jogo da mesma maneira que, sei lá, o Guardiola, que foi ex-jogador, vai ler. Seria uma burrice muito grande eu tentar excluir a minha vivência e passar a ler o mundo pela vivência do cara. Porque não vai adequar. Vai chegar uma hora que vai dar esse entrave e não vai avançar. Não tem como avançar. Então, assim, se você que esteja nos ouvindo esse nosso bate-papo aí, se você é um nerd da bola, se é um cara que vai consumir informação, ler livro, não sei as coisas, pô, que do caramba que você faça isso. Vá atrás. Só que entenda, o cara que viveu o campo vai te complementar a visão. O cara que vocês vão ter muito o que trocar de ideia. Porque ele vai ter informação que você nunca chegou perto. E muito provavelmente você vai ter uma série de informações que também ele não chegou perto. Então, assim, complementa. Eu até, voltando à ideia do Mourinho lá do San Siro, né, época de Inter, época de Chelsea e afins, tinha uma coisa que eu gostava muito, que era ele trazer sempre um ex-jogador na comissão. Que até na Inter foi o Figo. Justamente porque eu falava, pô, o Mourinho não foi jogador. Ele teve categoria de base, mas assim, ele não profissionalizou, né? E aí quando o cara traz um ex-jogador, é um cara que teve vivência de vestiário, o ex-jogador no caso, né? Teve vivência de vestiário, ele vai ter uma vivência de uma outra perspectiva. Então, poxa, o que é estar numa semifinal de Champions League? O Figo sabe. Eu e Iago não faço a menor ideia de como é. Então, assim, se eu chegar lá, eu posso até entender da estatística, eu posso entender da estratégia, eu posso entender de como organizar, da planificação, blá, 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 mas vai ter aquela experiência que está ali que vai me complementar a visão. Então, assim, isso é enriquecedor. É que tal, assim, e aí a gente volta lá pro jiu-jitsu, né? Você acaba tendo que aprender com um cara que também te vence. Sim. Então, assim, para além do você ter a humildade, você passa a ter um ponto de referência. Então, pô, se o cara tá aplicando o mesmo golpe toda vez comigo, pô, qual que é a habilidade que ele tem que eu não estou percebendo? O que eu tenho que reagir para anular essa habilidade? O que ele está reagindo? Como que ele lida com essa luta? Como eu lido com essa luta? E a gente acaba esquecendo isso, porque é uma grande troca de experiência. Ali a luta é uma grande troca, a música, por vezes, para você aprender as coisas, é uma grande troca, e a gente acaba esquecendo esse time do tipo assim, pós-jogo, o que se falava do Ferguson antigamente, né? Pós-jogo no Old Trafford, um vinho, né, no vestiário. No vestiário, na salinha que ele tinha lá. É um pouco disso, tipo assim, pô, joguei contra o Miguel 3-0 para a equipe do Miguel. Tá, o que eu não tô vendo do jogo? O que o Iago não vi? Pô, vamos trocar ideia? O que você achou? O que você viu? Cara, você fez tal alteração. Por quê? Porra, assim. Só que aí você precisa, obviamente, se pôr numa situação que no futebol, principalmente, é muito crítica. Que é você se pôr numa situação de, pô, eu não sei a resposta. E aí bate no ego, que é uma grande merda. Bate no ego e fala, não, eu preciso ter uma postura, eu preciso. Sou o futuro da nação, então assim, eu preciso ter uma postura de sei resolver os problemas daqui para frente, não vou pedir conselho para ninguém. E na verdade é o contrário, na verdade você saber resolver é justamente você ir pegando a experiência da maioria e juntando a tudo. Então tem uma outra pega nesse sentido. E amigo, para a gente encaminhar até por conta do horário que a gente combinou, esse rapaz sonhador lá do começo e agora continua sonhador, após ter alcançado a ideia de ser treinador, o que mais que esse cara quer da vida?
Essa pergunta é boa, né? Que a gente vive nisso tão, de uma forma tão imersiva, né? Uma forma tão que toma conta de tanta coisa que desde os 19 anos eu, eu só estudo e trabalho, né? Eu só, fazia faculdade e aí com 19 anos já estava trabalhando, Campeonato Gaúcho e viagem e tudo mais, e a gente vive nisso de uma forma que toma conta, né? Sabe que isso que a gente comentou antes do jiu-jitsu foi uma coisa muito, muito interessante, assim, porque foi uma coisa que eu descobri, foi uma atividade que eu descobri, uma atividade legal, uma atividade que me cativa, que sai um pouco, né, do universo do futebol. E isso aos poucos eu vou vendo, assim, em conversas também com amigos, assim, tudo mais, cara, como é importante tu ter uma certeza também de que tu vai aproveitar fora do universo do futebol, né? Que é apaixonante, que ele te prende, né? Te faz querer se dedicar, mas ele também é agressivo, né? É estressante, até para mim que estou começando na carreira, é bem, é bem exigente, né? Ponto de vista mental, ponto de vista emocional. Então eu desenvolvi muito esse gosto pela, pela prática, né, do jiu-jitsu, gosto de treinar no geral, assim, gosto muito de atividade física. Então é uma pergunta interessante, porque poucas vezes eu penso nela, né? Poucas vezes eu paro para pensar assim, mas e além disso, tudo mais. Então, no fundo, né, quando a gente sonha com futebol, sonha com carreira, lá no fundo eu acho que vem a satisfação pessoal, né? Antes disso, por mais que ela esteja subjacente a outras coisas. A satisfação, a, a, o, o sucesso profissional, na verdade, eu vejo assim, né? Ele tem o sucesso pessoal adjacente, né? Eu não consigo separar as duas coisas, né? O pessoal fala de separar pessoal e profissional, eu não acredito nisso, eu acredito que para um profissional, uma parte profissional bem desenvolvida, a parte pessoal é fundamental. Eu tenho vontade primeiro de ter saúde, né, para fazer as coisas que eu gosto. Então não gosto de nada muito calmo, muito tranquilo. Então preciso ter saúde, é bom que tenha. Uh, quero muito, quero muito conseguir passar tempo com os meus pais, né, de quem eu venho sonegando tempo faz um tempo, faz alguns anos aí que não consigo dedicar muito tempo a eles. Eles falam que é tranquilo, não, porque filho é assim mesmo, né? Que cresce e tudo mais, mas a gente sabe que lá no fundo não é, né? Quero, quero poder cada vez mais ter uma vida equilibrada, né? Tenho em mim esse sonho do futebol, uma coisa muito forte, assim, muito, muito sólida, né? Na minha vida. E cada vez mais quero conseguir equilibrar, né? De poder fazer as coisas que gosto, de poder viver da forma uma forma saudável, de uma forma que eu considero legal, valorizando minha família, né? Valorizando meus pais e no futuro constituir a minha família também, e conseguir viver as coisas de uma forma equilibrada, né? De ir se equilibrando com os desafios da vida, né? No fundo é isso. No fundo, a vida vai os caminhos da vida vão nos pregando peças, vão dando novos desafios, e a gente tem que estar sempre ali tentando fazer as coisas de uma forma mais habilidosa, né? De uma forma mais eficiente, digamos assim. Isso é inclusive um pouco daquilo que a gente falava até da gravação, né? Que é o quanto que as tuas atividades que te impõem desafios também te dão oportunidades não só de superar o desafio,
mas de desenvolver coisas que vão te ajudar, né? De desenvolver competências que vão te ajudar no futuro, aquilo que a gente falava do esporte ser educacional, né? O esporte, para ser educacional, ele não precisa mudar a característica do esporte. Então, o futebol é 11 jogadores, 4 linhas ali, 2 gols, uma bola, e vamos lá. E isso é um potencial grandioso, né? Isso é um potencial enorme. E eu acredito muito nisso, de ver a parte positiva das coisas, de ver a parte cativante dos desafios, de encarar as coisas de frente, né, com coragem, porque sempre vai vir um resultado positivo se a gente estiver pronto para isso, né? Sempre vai vir um resultado, um saldo positivo, um saldo bacana, se a gente estiver preparado para isso e tiver ajustado a visão, ajustado a perspectiva para isso, né? Então isso é muito do que eu venho pensando nos últimos tempos, do que eu venho desenvolvendo esse tipo de pensamento assim, e me dá energias, né? Me dá energias e me dá otimismo de seguir em frente. Para a gente finalizar, vou só falar algumas coisas que eu acho que são importantes. Nesse ponto, gente, tenho claro algumas coisas. Futebol consome. Futebol é um treco que consome. Ele é um grande vício positivo, assim, vício bom no sentido que a gente gosta, mas ele é um grande vício. Então, assim, quem está por perto sente o vício, né? Então, a gente acaba tendo uma distância de família, a gente acaba tendo alguns pontos que a gente acaba abdicando em detrimento da carreira, principalmente quem tá em clube, né? Então, por exemplo, fiz o caso da ida para o meio acadêmico, você acaba tendo uma outra vivência. Mas também, do mesmo jeito, você acaba tendo algumas estabilidades maiores, mas a exigência do futebol ainda é a exigência do futebol a qualquer ponto. E, cara, assim, além de te agradecer para a gente ir encerrando, falar que, pô, muito legal te ouvir. Espero muito que a gente tenha uma segunda conversa. Acho que tem vários assuntos ainda que a gente falou até na prévia e que a gente não tocou ainda, que seria do caramba tocar. Então, assim, acho muito legal. Fica o convite já no ar para uma segunda conversa. E também falar que, cara, te acho um profissional muito qualificado, muito bom. A gente trabalhou junto em um artigo, especificamente por conta da especialização, né? Em 2 artigos, né? Você está coautor de um também. Sim. E, cara, foi uma experiência muito legal com a tua turma e especificamente contigo. Tá? Você é um cara muito legal, muito esforçado, muito trabalhador, e que é um perfil reflexivo. Assim, você é um cara que não está querendo seguir os manuais. E eu acho isso muito bom. Quando eu vejo pessoas que estão sendo esforçadas, têm qualidade e que não estão afim de seguir o manual, só porque falaram que é importante seguir o manual, eu acho do caralho. Porque eu acho que vale a pena conversar, trocar ideia, ter esses papos, porque a gente vai crescendo em conjunto. A gente vai aprendendo com a vivência um do outro. Então, assim, fica o meu agradecimento pelo papo, fica o meu agradecimento pela amizade, pelos trabalhos envolvidos, né? Você falou que não era pesquisador, mas assim, você tem, caso um dia você queira se aventurar, você tem grandes vocações, tá? Fica aqui o registro, você manda bem nisso. E, obviamente, meu agradecimento por você ter ficado. A gente está gravando isso aqui às 9h30 da noite, nesse exato momento, né? Eu sei que não vai ao ar nesse horário, mas dedicou um tempo, dedicou, a gente estava conversando previamente, então assim, faz mais tempo do que o tempo vigente de gravação que vai estar na tela. Então, pô, meu agradecimento. Se você quiser deixar o último recado, depois eu faço o encerramento também aqui, mas novamente, muito obrigado pelo tempo. Beleza, eu que agradeço. Agradeço o teu convite, agradeço a qualidade aí da conversa, a qualidade do papo. Muito legal a ideia do podcast, muito legal fugir um pouquinho, né, daquele formato mais rígido assim. Eu gostei muito da conversa toda, né, dessas horinhas aí. Pô, muito legal, e vou acompanhar, né, os próximos episódios, e com certeza
com certeza tenho vontade de voltar aí para a gente complementar essa conversa que tava sensacional aí. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Muito obrigado, amigo. Vocês fazem esse registro, assim, quando eu fizer esses convites, por favor, não sejam educados, tá? Porque eu cobrarei isso. Entendeu? Eu deixo isso bem claro que eu cobrarei. Mantenha a última fala que eu fiz. Acho que eu fiz até essa mesma menção com Medina, você tinha falado que viu, né? Enquanto a fotinho do seu WhatsApp não sumir, ou seja, enquanto não tiver o sinal que você bloqueou a minha foto, então assim, mandarei mensagem e a gente marcará outras conversas. Aos amigos que nos escutam neste momento, meu agradecimento. Novamente, deixa a curtida de vocês, caso vocês não tenham deixado lá no começo. Também comentário aqui embaixo, sempre muito legal a opinião de vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações, para esse e para outros papos também. Cobrado? Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço a todos e até mais.